Agora sim, a nossa sessão do dia 17 de dezembro de 2025, aqui com a professora Meire Coelho, da Unicelma, vai nos apresentar as experiências do Núcleo de Teleodontologia da Unicelma. Muito obrigada a todas que estão aqui. Meire, por favor. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Eu me chamo Meire Coelho Ferreira. Eu sou a coordenadora desse projeto. Na realidade, nós vamos implantar o serviço de odontologia digital, porque até o momento a gente não tem, viu, Camila? Então, para a gente, é algo assim que a gente ainda não tem o caminho, é um caminho muito tortuoso na realidade. Eu acho que todo princípio é assim, né? Então, a gente pretende implantar o núcleo de teleodontologia da Unicelma. A nossa equipe ela é composta por mim, Meire Coelho Ferreira, pela doutora Cirene Piazeira Silva Costa, pela professora Lorena Lúcia Costa Ladeira, pela professora Raíza Salles de Sá e pela professora Rafisa Félix Marão Martins. Foi a esse grupo que ficou incumbido de delinear a proposta de implantação desse serviço de odontologia digital. Então, você pode passar, por favor? Então, eu acho que é interessante contextualizar um pouquinho aonde que se encontra a Universidade Celma. A Universidade Celma é uma universidade que se encontra em São Luís, no Maranhão, né? São Luís é a capital do Maranhão, como todo mundo sabe, cujo censo demográfico de 2022 foi de 1.037.000 habitantes. Em São Luís, existem 3 universidades públicas e uma particular. E a universidade particular é justamente a Unicelma, né? Aqui em São Luís, atualmente, existem 8 cursos de graduação, sendo que apenas 2 cursos estão instalados em universidades, que é o curso de odontologia da Universidade Federal do Maranhão e o curso de odontologia da Universidade Celma, que é uma universidade privada. Pode passar, por favor. A instituição, né, ela foi fundada em 1990, inicialmente ela se chamava Faculdades Integradas do Celma. Em 1999 teve início o curso de odontologia. Em 2000, a instituição ela passou a ser chamada de Centro Universitário do Maranhão. Em 2007, foi criado o curso de mestrado em odontologia. Em 2012, a instituição, ela passou a ser uma universidade, né, Universidade Celma. Em 2017, foi aprovado o nosso doutorado em associação com a Universidade Federal de Uberlândia, em 2017. E em 2025, o nosso curso de odontologia, ele fez 26 anos. Então, a gente já tem uma história, né, a contar da Universidade Celma. Pode passar, por favor, Camila. A implementação desse serviço de odontologia, ele visa ampliar o acesso, né, de atendimento em áreas remotas e a populações com acesso limitado a especialidades odontológicas. É de conhecimento de todos que o Maranhão possui o menor IDH do país, né? O interior ele é muito pobre. É claro que no decorrer das décadas o Maranhão ele tem avançado muito economicamente, mas a gente ainda constata uma disparidade, né? A grande maioria da população é muito pobre. O interior do estado ele ainda é carente de muitas necessidades, inclusive de serviços de odontologia.
Então, a Unicelma ela desempenha um papel primordial, juntamente com as outras, com a Universidade Federal do Maranhão e com as outras faculdades que estão instaladas aqui em São Luís, né? E com isso, essa população que normalmente visita até mesmo na Grande São Luís, em São Luís, a população é muito pobre, a maioria. Então, o público que frequenta as nossas clínicas, muitas das vezes, eles deixam de ir à consulta odontológica porque não têm condições financeiras, simplesmente de ir àquele ambiente. Então, eu acho que a implantação do serviço de teleodontologia vai ajudar, né, na redução desses custos com deslocamento desses indivíduos. E, além disso, a implantação desse serviço vai incorporar tecnologias digitais na formação dos acadêmicos e vai permitir que haja uma integração com o SUS. E a nossa pretensão é oferecer diferentes modalidades de teleodontologia. A princípio, quando a gente pensou na proposta, na construção do projeto, a gente pensava em abarcar todas as disciplinas, todos os projetos de extensão que existem na universidade, só que a gente está começando. E a gente parou para pensar e resolvemos pensar numa disciplina que tivesse uma necessidade vigente e que a gente pudesse, a partir daí, entender essa construção da teleodontologia, né? Porque não adianta a gente querer estabelecer fluxos para diferentes áreas, sendo que é um mundo novo para a gente. Então, a gente definiu que essas diferentes modalidades de teleodontologia elas vão estar vinculadas primeiramente a uma disciplina específica, que eu vou falar mais adiante. Pode passar, Camila, por favor. Então, qual que é o público-alvo nosso? O nosso público direto seriam os pacientes da nossa clínica escola, principalmente ou especialmente gestantes, idosos e pessoas com deficiência que demandam uma maior atenção no acompanhamento da saúde bucal, né? Pacientes crônicos e imunossuprimidos que necessitam de acompanhamento contínuo para a prevenção de complicações odontológicas, trabalhadores que têm jornadas extensas, que têm dificuldade de ir a um espaço físico para ser atendido. E a Universidade Selma, ela tem uma particularidade. O campus, onde está instalado a odontologia, é uma área nobre de São Luís. Então, é uma área que fica muito central, muito distante da periferia de São Luís. Então, o deslocamento desses indivíduos não é uma coisa simples e fácil. Muitas das vezes, eles deixam de vir à Unicelma e preferem outras faculdades, em função do tempo de deslocamento, da facilidade de acesso, né? E que envolve custo para isso. A gente pretende também, como público direto, populações residentes em áreas remotas e de baixa cobertura de serviços odontológicos, que é o caso do interior do Maranhão. Pode passar, Camila. O nosso público indireto seriam os estudantes de graduação, né, de maneira que a gente pudesse, que a vivência da teleodontologia pudesse aplicar os saberes, ampliação da experiência acadêmica desses indivíduos, a vivência de práticas inovadoras. Além disso, o outro público indireto seriam os estudantes de pós-graduação, a fim de gerar uma integração ao projeto no momento em que esses indivíduos fossem fazer o estágio de docência, né? Na realidade, neste momento, os nossos alunos de pós-graduação, eles fazem estágio principalmente nas nossas clínicas. Mas eu acho que a possibilidade de vivenciar algo relacionado à odontologia digital, né, à saúde digital, agregaria
a sua formação e ampliaria também as suas competências pedagógicas. A gente acha que isso vai ser também super importante para a inter-relação entre a graduação e a pós-graduação. O outro público indireto seriam os docentes de odontologia, né? De uma maneira geral, a gente oportunizar a vivência, né, a experiência nesse manejo tecnológico, nesse aprendizado, né? A princípio, como a gente pretende iniciar numa determinada disciplina, vai ser voltado basicamente para os docentes daquela disciplina, né? Mas aí, com a nossa primeira experiência, claro que as outras disciplinas a gente vai construir, a gente quer implementar, né? Também como público-alvo indireto seriam os profissionais de atenção primária e gestores do SUS, que poderão receber apoio remoto em casos de triagens, condutas e encaminhamentos odontológicos através da teleconsultoria, né? E, além disso, a equipe de tecnologia de informação e as equipes de EAD, né, para fins de suporte técnico. A universidade, ela tem, né, disciplinas, ela tem cursos EAD, tem um espaço próprio para esses cursos, a gente ainda não tem... eu acredito que não somente numa universidade particular, mas também em universidade pública, a instalação de algo novo é muito trabalhoso, né? E às vezes a gente precisa, por meio de editais de fomento, ter algum fomento para que a gente possa criar esse espaço. Então, ainda a gente não consegue, a gente ainda não tem uma abertura para em que espaço que isso vai ocorrer, de que modo que isso vai ocorrer. Mas a gente está num processo de verificação, de conversas em diferentes setores para ver onde que a gente vai se abrigar. Então, a princípio, a gente pensou na nossa própria, um espaço reservado da nossa própria clínica. Então, a gente ficou pensando em que disciplina que a gente vai iniciar a nossa teleodontologia. E aí, dentro da nossa equipe, tem a Raíza, que é da área de estomatologia, e tem uma disciplina que ela é coordenadora, que chama Projeto Interdisciplinar 4, que é uma disciplina extensionista, com uma carga horária de 80 horas, que ocorre todas as sextas-feiras, uma vez por semana. Essa disciplina, ela realiza procedimentos periodontais, principalmente aumento de coroa, clínica e biópsias, né? Diagnóstico e realização de biópsias. Então, essa disciplina, num primeiro momento, os alunos eles têm um resgate do conhecimento a partir de 3 aulas, uma aula voltada para fundamentos de periodontia e 2 aulas sobre biópsias. Em um segundo momento, eles têm aulas práticas pré-clínicas, que é um total de 2 horas, uma aula de suturas periodontais e 2 aulas de fotografias e biópsias. Então, por que fotografias? Porque todos os casos dessas disciplinas, eles são documentados. E, de acordo com a coordenadora da disciplina, esses casos documentados, ela compartilha com os alunos uma pasta, né, um drive, e lá eles são obrigados, né, eles têm esse dever de cada paciente que eles atendem, eles têm que fotografar, eles têm que colocar numa pasta para o paciente com o nome do paciente, o nome da dupla, o dia que foi atendido, para fazer o acompanhamento dos casos. Num terceiro momento, eles também planejam produtos técnicos que são voltados principalmente para a comunidade acadêmica. E, além disso, eles têm 12 clínicas, que aí eles experimentam, eles praticam a
cirurgias periodontais e a realização de biópsias. E na clínica, como é que eles atuam? Eles atuam em grupo de 4, um operador, um auxiliar, um que instrumenta e o outro que fotografa. E os pacientes, eles são oriundos da demanda de fluxo da Unicelma, né? Que aí, no caso, principalmente da clínica odontológica, que é a antiga clínica de estomatologia, em que os pacientes são triados, dos projetos das clínicas em que os projetos de extensão estão acontecendo e também das outras clínicas integradas. Além disso, esses pacientes, eles são oriundos de postos de saúde, de profissionais da área odontológica ou médica, principalmente de otorrinos, que encaminham esses pacientes para a Universidade Selma. Pode passar, por favor. Então, como eu já tinha adiantado, o fluxo atual, existem os prontuários físicos, que ao final de cada semestre, esses prontuários eles são recolhidos e eles têm um espaço específico para eles serem acomodados, né? Mas o que a professora coordenadora me relatou, que muitas das vezes não conseguem acessar esses prontuários. E esse é um problema, né? E como eu já havia falado também, existe uma pasta no Drive, que é a documentação dos casos, fotos clínicas e planejamento cirúrgico que os alunos precisam fazer de cada paciente que é atendido. Então, esse é o fluxo atual. Pode passar, Camila, por favor. Então, existe uma necessidade na disciplina do acompanhamento dos casos de desordens orais potencialmente malignas, né? Acompanhamentos que sejam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou de ano a ano. E a coordenadora, ela estava me relatando que muitas das vezes é o WhatsApp pessoal dela, que ela, a partir do... ela própria fazendo controle para acompanhamento dos pacientes. Então, é uma coisa muito... fica muito particularizada e muito desgastante também para o professor, né? Então, a gente acredita que tem que ter uma forma da teleodontologia dar esse suporte, né? E aí, pensando na questão da proteção dos dados, né, de acordo com a Lei 13.787, que dispõe sobre a digitalização e utilização de sistemas informativos para a guarda, né, para o armazenamento e o manuseio de prontuário do paciente, que é algo tão importante, né? Eu acredito que veio a casar tudo isso, essa questão da proteção dos dados também, e a formalização disso. Então, o que a gente pretende? Que se instale um fluxo digital dos dados iniciais e de acompanhamento dos pacientes, o desenvolvimento da ferramenta de sistema chatbot própria para a disciplina, né, e integrada para a plataforma WhatsApp, que a gente acredita que é a mais acessível, porque se a gente for pensar em termos de algum site, é muito complicado para paciente, principalmente aqui, tá? Então, a gente acredita que ela é universal, né? Todo mundo tem um número de telefone e tem acesso ao WhatsApp. E essa ferramenta, o chatbot, seria no sentido de proporcionar agendamentos, né, que fossem necessários, informações, sejam informações ao paciente, caso seja necessário desmarcar uma teleconsulta, ou mesmo para poder disponibilizar algum informe de saúde, né? E aí, o que a gente pensou? Que a teleodontologia ela ia iniciar na prática clínica semanal dos indivíduos. Então, a coordenadora ela pensou em destinar uma dupla de alunos e um profissional envolvido no processo para fazer a teleodontologia, né? E por meio de um computador.
um computador que a gente tivesse disponível a princípio, porque a gente pretende submeter a nossa proposta a um edital para a gente ter fomento para instalar, comprar mais computadores, câmeras com alta resolução, né, microfones, tudo que seria de acordo. Por favor, pode passar, Camila. E aí, com base nessa disciplina e seguindo lá a resolução do CFO de 25 de novembro de 2025, quais as modalidades que a gente pensou? A teleconsulta, né, que seria uma consulta remota entre o cirurgião dentista e o paciente, né, aquele paciente que de repente não esteve presencialmente no SEUMA, mas que foi indicado por alguém e que tem uma necessidade urgente, não tem condições de chegar ao SEUMA no primeiro momento, e que a gente pudesse fazer isso. O telediagnóstico, que seria o serviço prestado à distância também, né? De maneira que o cirurgião dentista pudesse dar algum parecer a respeito do que acomete o indivíduo, teleorientação, ação de conscientização, né, a respeito de saúde bucal, o telemonitoramento, que seria o principal no caso da disciplina, no sentido de acompanhar os casos em que há necessidade de acompanhamento, né, que seria a interação remota, realizada sob orientação e supervisão do cirurgião dentista, né? Aí, no caso, o professor juntamente com o aluno, né? E a teleconsultoria, que seria no sentido da relação entre cirurgiões dentistas, no caso, a cirurgiã dentista da universidade, dando consultoria para um cirurgião dentista de um posto de saúde do interior, né, no sentido de auxiliar no diagnóstico de alguma lesão, ou auxiliar no qual que seria a medida mais eficaz de tratamento, né, e poderia ser de forma síncrona ou assíncrona. Pode passar. E a estrutura operacional para que isso pudesse acontecer, né? A gente precisa de uma plataforma tecnológica. No caso aqui, instituição, a gente tem acesso ao Teams, né? No sentido de comunicação. Pensar no armazenamento seguro em conformidade com a lei de proteção de dados, né? A questão do prontuário eletrônico do paciente, ferramentas síncronas e assíncronas. A equipe técnica seriam professores supervisores. A princípio, a gente pensou na equipe que está submetendo que vai submeter essa proposta ao CEP. Estudantes de graduação, a coordenação do projeto, equipe de TI de suporte, responsável pela manutenção do sistema, da capacitação e monitoramento de segurança de informação, e a infraestrutura, a princípio, como eu falei, seria num espaço reservado da clínica, um espaço à parte da clínica, mas que é um anexo à clínica, né? Mas a gente pretende lutar por um espaço na instituição, que é uma instituição, o professor Carlos conhece, é uma instituição imensa, e a gente acredita que tem um espaço para a gente abrigar isso. Seria um espaço equipado com câmeras e microfones de alta resolução, né? Internet de alta velocidade e treinamento dos envolvidos. Pode passar, por favor. E aí, é claro, lembrando dos aspectos éticos e legais, a Lei de Proteção de Dados, o TSLE digital, em consonância com a resolução CFO 2026-2020 e a atual resolução, né, 278 de 2025, e tudo sob uma supervisão docente. O acompanhamento obrigatório de professores habilitados para as atividades acadêmicas específicas.
Pode passar. E aí, o cronograma, porque a gente precisa planejar como as coisas vão acontecer. Então, a gente pensou, os meses iniciais, 1 e 2, o planejamento e aquisição de equipamentos, mas para isso a gente precisa submeter o projeto a um edital de fomento. No mês 3, treinamento da equipe, testes operacionais, capacitação de docentes, estudantes, simulação de atendimentos. No mês 4, implantação piloto, início das atividades de teleodontologia em caráter experimental, com número reduzido de casos e acompanhamento intensivo para verificação dos fluxos, dos protocolos clínicos e do desempenho do sistema. E nos meses 5 e 6, avaliação dos resultados e os ajustes necessários. E a partir do mês 7, a gente pensa em ampliação dos serviços a outras disciplinas e projetos de extensão. Então, esse projeto, ele ainda não foi submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por quê? Porque a gente queria ter a oportunidade de passar por esse momento aqui e ouvir a opinião e que as pessoas façam considerações que possam agregar ao nosso projeto. E a gente sabe que aqui tem muita gente experiente nessa área, a gente está no início. Então, para a gente é um caminho tortuoso, mas nós sabemos que para uma grande maioria aqui não é um caminho tortuoso, porque já passou por isso que a gente está sentindo nesse momento. Pode passar, Camila, por favor. Aqui está o meu contato, eu agradeço pela atenção dispensada e eu passo a palavra agora para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Meire. Espera aí que eu estou abrindo minha câmera. Agora, deixa eu descompartilhar aqui a tela. Muito bom saber desse projeto que vocês estão... Já está pronto o projeto, né, para implementar, acredito que já, né? O projeto está pronto, mas a gente não quis mandar para o CEP, porque a gente queria ver a opinião de vocês. Uhum. Porque, a princípio, a gente pensou, já a gente vai colocar os fluxos de todas as disciplinas, mas vai ficar imenso. Mas eu acho que a gente pode, no projeto, dizer que vai abarcar todas as disciplinas. Mas a gente não precisa, ali nos subtópicos, inserir todos os protocolos de todos os procedimentos, todos os fluxos. Exatamente. Tem uma dúvida aqui, ou melhor, dúvida não. A Maria Regina do P, por favor, pode abrir o microfone, a câmera se quiser também. Olá, pessoal, tudo bem? Me ouvindo? Regina, sim, muito bem. Eu estou aqui no sofá, eu não consigo nem ficar sentada, eu estou numa virose triste. Ai, nossa! Mas não queria perder a oportunidade. Uhum. Mas é o seguinte, parabéns, Meire, pela apresentação, né, do desafio e do sonho, né, porque a gente sonha, aí para o ano você vai ter dados e vai colocar as dificuldades. No meu caso, a gente apresentou a semana passada, ou há 15 dias, eu nem lembro mais. E qual é a minha contribuição, né, para você, porque nós já estivemos no seu lugar. E hoje a gente já tem a disciplina, que é a Integral 3, e que a gente já atende as gestantes, que são capturadas na maternidade. Então, o que é que eu proponho a você? Primeira coisa é saber como é que você vai, qual a plataforma que você vai usar para poder gerar conexão com o SUS e gerar atendimento, e esse atendimento ele é monetizado. Então, ele vai gerar
dinheiro para vocês, cada consulta, certo? Tem essa plataforma, né? A gente usa o Clinique, né? E a gente tem o NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia do CISAM, que nos dá o apoio, né? Então, assim, não é tão simples. E aí, o que é que acontece? Quando a gente começou, a gente ficava esperando que os pacientes viessem aleatoriamente. Acontece que a gente tem um cadastro. Se você entrar aí agora, todos vocês, chamado Teleatendimento NUTS. Vocês entram aí no Google, é NUTS, CISAM, teleagendamento, é teleatendimento. Aí, se vocês começarem a fazer a solicitação, aí vocês vão ver que vão ter várias áreas. Aí vai chegar lá, dentista, para vocês verem como a tela ela não é amigável. Aí vocês vão ver dentista FOP e dentista CISAM. Isso já confunde quem não está acostumado. No caso, para a gente gerar esse teleatendimento, é dentista FOP. Então, o que foi que aconteceu? Começamos a ver que não tinha demanda. Ficamos um período sem atendimento e com os alunos esperando. Foi quando decidimos colocar os estudantes, né, no projeto de extensão do primeiro e segundo período de medicina e odontologia para fazer a busca ativa lá no CISAM, certo? Então, foi quando aumentou. E agora, colegas, qual é o nosso desafio? Saber por que as pacientes estão cancelando. Aí elas não comparecem na consulta online marcada. Aí os estudantes se planejam para atendê-los e elas no dia e na hora não comparecem. Aí agora a gente está gerando um segundo trabalho, que vai ser um TCC, justificativas pelos cancelamentos das gestantes. E uma das conversas eu tive agora recentemente, o encontro final do semestre, para fazer a escutativa dos estudantes, eles nos colocaram várias observações. O pré-natal odontológico para a gestante se torna mais um problema para elas, por incrível que pareça. E isso aí eu posso dizer que eu ouvi, porque quando a gente foi fazer treinamento para os estudantes, no caso eu, né, como coordenadora do projeto, eu fiquei no ambulatório vários dias com eles, para eles verem, porque eles são muito novinhos, né, primeiro e segundo período, para eles verem como é que se faria a abordagem, depois eles vão pegando o jeitinho deles e conseguem, eles dão esse depoimento, é até lindo. E uma das gestantes disse, professora, quer que eu lhe diga? É tanta coisa para a gente ir, marcar, vai e volta, que o pré-natal odontológico se torna mais um, sabe? Aí, como não mata, sabe? Então, assim, é uma questão de conceito. A gente vê isso como uma coisa boa, mas a vida real delas é muita demanda. Elas não têm ninguém para ajudar em casa, né? Então, sair de casa, ir para o trabalho, ir para um pré-natal, tudo é complexo. Então, Meire, isso que eu estou colocando aqui para você, né, é uma trajetória já de 3 anos. Nós implantamos em 2022, aí 23, 24, 25, né? Concluímos agora. Então, assim, não é fácil, você vai romper muitas barreiras, inclusive de apoio, mas sabe o que acontece? Os estudantes abraçam a causa com a gente, sabe? E aí é tão maravilhoso que eu digo a você, nós só conseguimos fazer porque nós tínhamos propósito. Começamos naquele miudinho. Hoje a gente tem dados. Mas não pense que nós tivemos apoio. De nada. Tivemos apoio da professora Claudinari, que já era da enfermagem, é da informática. Ela já estava no NUTS, foi ela que implantou, ela já tinha experiência, foi ela que nos chamou, certo? Daí fomos no miudinho, quietinho, mas não desista. Olha, e tem mais. Apareceu um caso, filme, publique, bote na mídia. Tá entendendo?
Sabe ovo de galinha e ovo de pato? Que ovo de galinha é pequenininho e ela faz cocoricó, e o ovo do pato é grandão e o pato não faz nada. Então, assim, no dia que vocês fizerem o primeiro caso, o mundo todo tem que saber. Tá, e se joia. jogar nesse caso, esse teste todo vai ser esse. Vai apresentar relato de caso. Porque não tem outra forma do que. Eu me coloco, eu estou falando aqui em nome do professor Paulo Reis, né, da nossa equipe, da professora Marcela. Nos colocamos à disposição para conversar com você, quando você precisar. Né? Ai, meu Deus, e agora? A nossa apresentação talvez ajude você, né, Anelisa? Porque eu vi você apresentando, né? Eu me lembrei de mim, né? Há 3 anos atrás, 4, a gente sonhando. Foi. Aí eu disse, é muito bom, sabe? Então a gente só tem a dar estímulo, se colocar à disposição, tá entendendo? Mas a minha sugestão também, Anelisa, é identificar na sua região e qual é a estatística maior que vocês vão ter. É de gestante, é de idoso? Por quê? Escolhe só um pedacinho. Não bota aquela população-alvo toda, não. Sabe? Coloca Entendi. com a gente, só gestante, só o idoso. Porque tudo vai depender de como é lá, entendeu? Por que isso? Porque senão vai ficar muito difícil para vocês criarem um método. Entendeu? Então, assim, nesse momento é doloroso? É, mas o teleatendimento, para esse momento, vai ser só esse tipo. De tal idade a tal idade, estabelece assim um grupinho bem pequenininho, porque você não tem como abarcar. Deixa eu te explicar. Existe o problema da a não acessibilidade. E nas duas áreas, digital, que eles não têm, porque eles não têm, a população não tem essa habilidade digital. Você não tem noção, meus estudantes se sentam do lado, pegam o celular, e eles é que fazem a inscrição da gestante para poder chegar lá no NUTS e o NUTS pegar o telefone e ligar. Que a gente chama de busca ativa. Então, elas têm as duas faltas de inclusão, digital e odontológica. Então, assim, se você for trabalhar com o idoso, só o idoso, que eu não sei qual é a clínica lá, né? Você falou clínica 4, estabeleça a idade. Ali, eu acho que o público-alvo nessa clínica, em função das biópsias e cirurgias periodontais, a grande maioria são adultos. Certo, mas veja só, são adultos em que situação? Aí você vai ter que definir isso, certo? Caracterizar. Olhe, não tenha medo de caracterizar. Entendeu? De restringir. Entendeu? Aí você vai ver a demanda, deixe fluir, veja a demanda. Porque se você não criar como é que a gente chama? Não criar um quadradinho para começar, vocês vão ficar tudo loucas. Tá, joia. Entendeu? Bom, assim, para o momento que a minha mente está conseguindo produzir e retribuir, é isso. Deixa o pessoal falar mais. Qualquer coisa eu levanto a mãozinha, mas eu vou ficar quietinha, porque eu já estou aqui com a voz já é quase indo embora. Mas, olha, estou adorando participar. E as próximas reuniões, se eu não participar, é porque teve algum episódio. Porque do jeito que eu estou aqui participando, é porque realmente está valendo a pena. É muito bom, está sendo muito bom. Deixa eu passar. Obrigada, hein? Um beijo, quero conhecer todos vocês. Sim. Obrigada, Maria Regina. Professor Carlos, por favor. Olá, gente, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu acabei atrasando um pouquinho, porque caiu um dilúvio aqui em Uberlândia hoje e inundou algumas ruas, tivemos que passar por outros trajetos para chegar em casa, acabou atrasando um pouquinho da clínica, mas eu queria só te dar os parabéns, Meire, a você e a todos daí. Eu tenho absoluta certeza que essa iniciativa, que ela realmente é desafiadora, a gente está mais ou menos
no mesmo caminho aqui. A gente viveu algumas experiências em Uberlândia muito pontuais no diagnóstico e de um acompanhamento no trauma, mas muito, muito incipiente, em termos de estrutura organizacional, de um projeto, um programa de teleodontologia mesmo. Muito mais, talvez, pelas ações pessoais mas, a partir do momento que a gente buscou e isso depois eu quero muito conversar mais sobre com a Anelisa, com a Maria Regina, pelo que eu ouvi agora, que eu acho que são contribuições importantes que a gente vai ter que enfrentar, e a gente está nesse mesmo caminho, estruturando a questão aqui em Uberlândia. Por quê? Porque como a gente construiu uma pactuação com o gestor municipal e passou a ser referência de vários serviços de atenção especializada para Uberlândia e região, e em alguns serviços de alta complexidade para o estado de Minas Gerais, por exemplo, as próteses oculares, próteses complexas de buco-maxilo, né, e de pacientes da oncologia, metade do estado ou vem para Uberlândia ou vai para o Hospital de Divinópolis, né? E o que nós vamos ter que fazer aí foi uma obrigação que nos fez mover mais do que a necessidade, porque o paciente que está lá no norte de Minas, ele não vem para cá para fazer uma primeira consulta, né? Nós precisamos estruturar um serviço para isso. E essa questão que você mencionou, ela é importante para a gente ter em mente. Quem tem serviço de atenção com regulação de estritamente no SUS, como a gente tem aqui, absenteísmo por falta de recursos para ir numa consulta é uma correalidade extremamente frequente, gente. Se nós pudermos reduzir algumas vindas, fazendo uma teleconsulta, um teleacompanhamento, isso é questão importante e é questão de que a pessoa deixa de gastar um dinheiro de uma coisa para comprar comida para casa, né? Essa é a realidade dos pacientes de atenção que vem do SUS, inclusive na atenção básica, né? E então, ver vocês aí movimentando para isso, eu fiquei muito, muito feliz e reforço a fala da Maria Regina, lá de Pernambuco. Não espere grandes apoios nem grandes incentivos. Comece com a forma com que der, com o jeito que der, da forma que der, e vai crescendo aos poucos, porque frente aos grandes desafios a gente aumenta a vontade, vai vencendo, e aí depois da coisa estabelecida, talvez o reconhecimento venha mais fácil, e aí a captação de financiamento, de recursos, e adesão até da população, talvez ela cresça também na mesma velocidade, né? Mas parabéns, viu? Tá, joia, obrigada. Só um complemento, pode? Meire, não esquece de fotografar nada, por favor, tá? Tá, porque essa história está começando, então vocês precisam fazer filminhos, mostrar como é, tudo, porque essa é a história. E esse começo, a memória da gente não registra. Tá certo? Tá, tudo que você fotografa e tudo serve para fazer relato de experiência. Tá certo, Maria Regina. Obrigada. É assim que você vai gerando documentação científica, sabe? E aí vai botando em resumo, em eventos acadêmicos com os estudantes, sabe? E eles vão se motivando, entendeu? Obrigada, professor Carlos, Meire, Anelisa, por favor. Boa noite, pessoal, todos. Um prazer estar aqui, professora Maria Regina, né, assim, também tão solidária aí no compartilhar, também estou ouvindo aqui tudo, as experiências. Meire, parabenizar, né, a instituição de vocês,
É esse o movimento mesmo, é uma sensação de, nossa, é tudo novo, como eu vou fazer? E a gente ainda integrar o ensino, né? Porque fazer a teleodontologia é um desafio. E fazer a teleodontologia, né, o ensino da teleodontologia, então, a gente também tem vivido isso, né? Concomitante, essa construção, são duas construções conjuntas ali, e o desafio, né, essa responsabilidade do ensino, né, assim, porque a gente também está querendo que esse futuro profissional, né, ele receba aí todas as bases, mas a gente também está num processo. Então, é super compreensível, assim, eu também estou escutando e relembrando, assim, a gente está há 2 anos, né, assim, nessa construção, mas essas orientações, essas sugestões da professora Regina, assim, verificar o nicho, o potencial de vocês e começar num recorte. A gente também tem olhado muito, até acabei de assistir uma parte de uma fala do professor Shaw, né? Eu estou aqui em 2 eventos simultâneos, vocês me desculpem, mas e ele traz essa questão, né? A tecnologia em si, às vezes a gente fala, vou submeter um edital, vou pedir os computadores, né? Então a gente se organiza e isso acontece. Mas um desafio grande que eu acho que tem a ver com essa fala também da professora Regina, tem a ver com a questão, e o professor Shaw trouxe nessa fala de hoje, da coordenação do cuidado. Então, muitas vezes a gente está se estruturando, mas existem, né, caminhos que esse usuário precisa percorrer para chegar até o serviço. A gente está com muitas ideias, o professor Carlos também trouxe, né, assim, a potencialidade para o Estado, para a região, mas os caminhos dessa coordenação desse cuidado também são desafiadores, e aí, né, como construir. Você trouxe a realidade aí do Maranhão, né, a questão da distância, da acessibilidade, da literacia, né, então, e aí a gente não vai conseguir fazer tudo, a gente vai ter que pegar nichos, né, então, assim, nosso foco vai ser o letramento, né, a literacia em saúde digital junto ao usuário, ou vai ser junto ao profissional de saúde que está na rede, porque esse usuário vai chegar na instituição de ensino por meio dessa rede. Então, vai depender muito dessa realidade que vocês estão, né? Não tem uma receita de bolo. Então, assim, o que a gente também está vivendo é nesse sentido. Quando a gente propõe nas regiões, a gente está em 3 regiões aqui no Nordeste do estado de São Paulo, cada região, né, tem um perfil. Então, por exemplo, para a linha do câncer de boca, 2 regiões tinham essa demanda. Outra região, né, a gente tem o Hospital do Amor aqui muito próximo, então a parceria aconteceu num outro formato. E aí, nesse sentido, a gente foi construindo. Também estou me colocando aqui à disposição. Agora, paralelo, a gente também está aí com a disciplina na graduação, que também está estruturada, já começamos uma disciplina também na pós, alguns orientados que estão entendendo e trabalhando, e também vai depender, agora você trouxe um pouquinho da periodontia, vai depender, por exemplo, a linha do câncer de boca, a gente trabalha a telesaúde de uma forma mais imediata, né? Agora, se a gente pensar em condições crônicas que vão precisar de um monitoramento, de um cuidado longitudinal, como a questão da periodontia, talvez o formato também da teleodontologia vai mudar. Né? Então, também a gente tem feito essas reflexões aqui, né? Nós estamos no programa de periodontia, também pensando nesse perfil, mas ao mesmo tempo no departamento a gente está com a estomatologia, o diagnóstico, né, fortalecido, e aí também a gente está percebendo que não é a mesma teleodontologia para cada área, né? Vai depender. Então, ótimo. Ficando aqui à disposição. Como a professora Maria Regina trouxe, também espero encontrá-los todos. A gente está Obrigada. Obrigada, Nelisa, pelas suas colocações. Sim, agora Vilma e depois Deise. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando. Eu quero agradecer à professora Meire e parabenizar também pela iniciativa, né, pela sua equipe também, que estão aí empenhados em desenvolver esse projeto. Agradecer também à professora Regina, que
também aí está sempre nos dando, nos falando da sua experiência, e aqui a gente já fica aproveitando também um pouquinho e trazendo para o nosso caso também, né? Então, eu queria desejar sucesso, professora Meire, e tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E o que eu falo aqui para o pessoal é que a teleodontologia é uma forma de democratizar mais a odontologia, não é? E principalmente nas nossas regiões aqui de difícil acesso, né? Como que as pessoas vão ter acesso ao tratamento odontológico especializado, é mais difícil ainda, né? Então, assim, esse semestre eu tive uma experiência, eu e a equipe que trabalha comigo no diagnóstico, que eu sou professora também da disciplina de diagnóstico. E aí nós fizemos as teletriagens dos pacientes que iriam ser atendidos pelos nossos alunos. E no início eu fiquei um pouco triste porque nós tínhamos os alunos monitores que faziam esse agendamento, né, para essa teletriagem que era feita por mim, pelos outros professores do diagnóstico. E aí os alunos faziam esse agendamento, passavam o link e tudo mais, para eles acessarem no dia e horário e tal. E aí a gente teve muitas faltas, e a gente teve, né, as pessoas se recusaram a vir para essa primeira consulta, esse primeiro momento com a gente. E aí eu conversando com a professora Adriana, que é da Telesaúde, aí ela falou, Vilma, não desiste, é assim mesmo, a gente tem pesquisas mostrando que de 30% a 40% dos usuários não vão aderir à telesaúde, não é, a esse atendimento à distância, então não desiste. E eu já estava tristinha, eu falei, isso não vai dar certo, como que a gente vai conseguir trazer esses pacientes? Mas aí, por exemplo, os professores voluntários, né? E aí um professor disponibilizou o horário dele do sábado. Aí eu, meu Deus, o professor vai trabalhar dia de sábado e ele está fazendo doutorado e está com o horário apertado. Aí ele, Vilma, eu fiquei de 9 horas até 9h30 esperando e a paciente não entrou para consulta. Aí eu, né, a gente tem que, poxa, sinto muito, né? Agradeci a disponibilidade dele e tal. Ele está se voluntariando para fazer isso, mas enfim. Aí depois outros atendimentos deram certo, a gente ficou contente, né? A gente ficou feliz, então é por aí, é esse o caminho. Aí, sabe, os alunos ficam ligando, marcando, depois confirmando, e quando chega pertinho do horário da consulta, eles mandam mensagem para o paciente. Olha, o professor vai estar lá, ele quer conversar com você, ele quer te conhecer, queremos saber das suas necessidades. Então, são assim, esses pacientes são os pacientes que estão chegando pela primeira vez na nossa policlínica. Então, são os pacientes que vêm para a disciplina de diagnóstico, que é uma disciplina que faz a triagem para o atendimento nas outras disciplinas. Então, a nossa experiência, assim, está sendo legal, está sendo bacana, né? E é isso, assim, era para compartilhar um pouquinho, dizer que essas dores, né, que nós temos, né, ainda vão levar um tempo, mas que a gente está confiante, a gente acredita muito na teleodontologia, né, e a gente vendo esses avanços aí, né, da CEIDIG, promovendo essas conversas, esses encontros agora com o CFO, essa nova resolução do CFO, então isso nos deixa muito animados aqui, e é isso. Gente, obrigada. Obrigada, Nelisa, obrigada, Carlos, Camila e Deise também. Obrigada, Vilma. Deise. Olá, boa noite a todos. Desculpa que eu entrei bem atrasada aqui, mas eu consegui escutar, acho que boa parte da sua apresentação, Meire. E eu acho assim, aliás, a gente aqui no núcleo da FAUSP, a gente tem uma parceria já de longa data, tanto com a UNASUS, da professora Emília Oliveira, que você deve conhecer, e com o professor Serra, que é coordenador do núcleo de telesaúde. E uma coisa que o professor Serra faz aí no Maranhão
eles fazem um trabalho, eles vão agregando os municípios para fazer teleconsultoria, e eles levam uma equipe para os municípios para capacitar as pessoas que vão utilizar o software, né, para fazer a solicitação da teleconsultoria. E com esse trabalho de capacitar os profissionais para que eles possam usar, porque muitas vezes eles têm o serviço, mas como eles não sabem como usar, eles não utilizam. E isso é meio que uma constante, pelo menos era, né? Talvez agora, depois, alguns anos para cá, talvez isso já tenha mudado, porque pelo menos é essa experiência que a gente vem tendo após a pandemia, que as pessoas começaram a se acostumar mais a usar esses serviços. Mas o professor Serra, ele faz essa capacitação com as pessoas, com os profissionais, para que eles consigam usar. E aí, agora eu não sei como é que estão os números deles, mas eles eram o terceiro estado que mais tinha, que realizava teleconsultoria, o que é muito interessante. Então, talvez sirva um pouco para a tua experiência. E aí, nesse sentido, eu sempre falo assim, a gente tem que começar pequeno, porque se você, às vezes, faz um projeto que envolve muitas pessoas, que tem uma dimensão muito grande, fica mais difícil no começo você controlar as dificuldades que você está tendo e ir acertando. Então, se você começa menor, com poucas pessoas que são mais engajadas, porque lógico que todo mundo é meio que uma unanimidade, as pessoas falarem que existe resistência, acho que ela caiu, né? Não, acho que o professor Carlos, que saiu aqui da minha tela. Existe resistência, existe mesmo, mas tudo que é novo, sempre a gente vai ter resistência das pessoas, né? Então, eu falaria para você começar num projeto menor, com poucas pessoas, e aí você, à medida que você vai tendo a experiência, vendo como funciona, você vai aumentando a dimensão daquilo que... vai aumentando a extensão. Em relação a faltas, e é até curioso, né, Camila, elas falarem que elas têm faltas muita só de paciente. A gente não tem essa experiência de falta, muito, muito pelo contrário, a gente costuma dizer que aqui a gente tem um serviço de teletriagem e são os alunos que fazem. A gente costuma dizer que às vezes a gente tem mais dificuldades em relação a fazer esse ordenamento e essa gestão dos alunos do que propriamente dos pacientes. Mas aí a gente sempre comenta, pela nossa experiência, que é assim, o contato inicial que a gente faz com o paciente, que a pessoa que vai fazer esse contato com o paciente, ele é muito importante, porque a pessoa tem que fazer esse acolhimento do paciente inicial muito bem, explicar muito bem para o paciente como é que é o serviço, e a gente fala, né, que já aconteceu. Se você não explica bem para o paciente, e não explica, por exemplo, que esse atendimento inicial ele é remoto, muitas vezes o paciente pode aparecer no serviço, né, porque ele acha que é presencial. E o que a gente... E até uma coisa que a gente tem um técnico, dois técnicos que fazem o agendamento do paciente, o que eles procuram fazer, baseado na experiência que eles têm de agendamento de paciente presencial? Eles não agendam o paciente com muitos dias de antecedência, porque o paciente esquece. E isso acontece tanto com o paciente presencial quanto com o paciente remoto. E aqui na faculdade, a gente tem um índice de absenteísmo alto com o paciente presencial. Então, e eu sempre falo assim, o presencial, ele acaba espelhando algumas coisas que acontecem no remoto. Então, muitas vezes a gente quer que o remoto seja tudo perfeito, tudo aconteça 100%, e não é assim, porque no presencial também o paciente falta, o equipamento quebra, a gente atrasa. Então, assim, né, meio que acontece também no remoto. Agora, para o paciente lembrar e ele não esquecer, a gente costuma não marcar, por exemplo, vamos supor que a gente fosse fazer uma teleconsulta na segunda-feira, que o semestre passado a gente fez na segunda-feira de manhã, que não é um dia tão bom porque você não consegue lembrar o paciente no domingo, né?
Então, quando que a gente marcava ele? Na quinta-feira ou na sexta-feira. Porque aí ele sabe que na segunda-feira ele não vai, geralmente ele não esquece. E quando acontece, o que, que a gente faz? A gente entra em contato com o paciente. E a gente não tem muita falta. Mas, lógico, assim, vai depender do volume de pacientes, né? Talvez o volume, a gente atende, geralmente, dá quantas mesmo, Camila? Umas 3, 6... 9, mais ou menos. 9 teleconsultas numa manhã. Uhum. E, assim, dificilmente a gente tem falta do paciente. Uhum. Às vezes o paciente realmente ele esquece, aí a gente liga para ele, e aí ele já se conecta, né? Mas raramente, pelo menos nesses 2 anos que a gente tem feito, a gente tem tido poucas faltas de paciente. Tá? Eu gostaria de complementar o que a Deise comentou, né, da nossa experiência, e também complementando a fala dos outros colegas em relação ao letramento digital. Então, a gente vai verificar que é diferente, cada um tem um letramento, né, um nível diferente, e temos também, a gente está, assim, trabalhando com os estudantes, que eles têm muito empenho também em ensinar o próprio paciente a fazer a conexão, a conseguir abrir a câmera, né? Então, o próprio aluno, ele indica quais os caminhos que o paciente precisa fazer, né, para conseguir habilitar a câmera, por exemplo. Né? E essas dificuldades acontecem conosco também. Hoje aconteceu isso, né? A gente atrasou porque não estávamos conseguindo já abrir a câmera, né? Então a gente teve que entrar, sair e tal. Então, acontece, né? Eu acho que à medida que a gente vai se habituando, né, não vai acontecendo. Da próxima vez que você apresentar, Meire, não vai acontecer. Tenho certeza. Imagina. Então, o letramento digital, a gente vai ter que enfrentar isso, né? Então, o nosso paciente, ele vai precisar da nossa ajuda. Né? Em relação... Não, outra coisa que eu... em relação ao espaço físico também, que vocês estão planejando, né? Nós temos na FOUSP um espaço dedicado, né? Mas com o uso a gente percebe como ele pode ser melhor. Então, por exemplo, são 3 baias que estão disponibilizadas numa sala de 5x6, mais ou menos. No meu ver, essas baias elas poderiam ter um vidro separando por inteiro. Então, elas separam até metade da altura da parede, né? Então, para mim, ela poderia ser um vidro até o final da parede. Por quê? Para isolar, né? Então, são 3 duplas de aluno atendendo ao mesmo tempo, no mesmo horário, conversando. Eles estão com fones de ouvido, mas o que eles estão orientando o paciente, ou então perguntando para o paciente, fazendo anamnese, acaba se confundindo muitas vezes, né? Tem que estar muito concentrado. Então, baias separadas até o teto seria bem interessante, né, de ter. Né? Que mais? A questão dos fones de ouvido também. Nós pensamos, a princípio, para cada notebook, nós temos 3 notebooks, colocar fones, os headphones, aqueles assim, né, com o microfone aqui. Só que, como no nosso caso são as duplas de alunos que atendem, então o que a gente faz? Esse fone que a Deise está usando, né, de fiozinho, aí cada um aluno fica numa orelha e o outro aluno fica na outra orelha. Né? Entendi. Porque se a gente abrir todos os fones, deixar o som aberto, aí vai ficar uma confusão geral, né? Entendeu? Então, são coisas assim, que com a experiência a gente vai vendo que poderia ser melhor, tá? E funciona super bem, viu? Apesar de tudo isso, bem. Não, funciona. Né? E assim, a gente você falou de espaço, mas assim, o espaço nosso é bem pequeno. E, né, Camila, fica lá, às vezes, 6 alunos
eu, Camila, às vezes o professor Marcelo, às vezes a professora Márcia, 4, tudo lá nesse espaço pequenininho, e aí dá certo, né? Dá Mas certo. lógico, pode, assim como a Camila falou, para a gente colocar a gente tem umas baias, mas não fica tão isolado, mas se a gente colocasse um vidro, né, que fosse até o teto, ficaria um pouco melhor, mas o espaço que a gente tem também é muito pequeno, e aí muitas vezes, numa não, que é um pouco mais separado, mas na outra, que são as duas uma do lado da outra, se o aluno é muito grande, fica um pouquinho apertado, mas a gente consegue dar certo. Já que vocês estão nessa fase de planejamento, de verificar qual é a sala, qual é o espaço, né? Então, pensar nisso também. Tá, joia. Eu acho que era isso que eu tinha para contribuir. Nossa, gente, eu queria agradecer, foram tantas ideias, cada um trouxe alguma coisa que foi essencial aqui. Vai ajudar a equipe muito para a gente reformular certas coisas, a questão do nicho, de um recorte de uma população com uma determinada especificidade. Foram muitas ideias, muitas colocações que com certeza a gente vai aproveitar. Eu queria agradecer, viu? Muito obrigada. Eu gostaria também muito de agradecer a sua disponibilidade, viu, Meire? Agradecer a todos que estão aqui participando, e que as outras pessoas que vão assistir no futuro, né? Essa sessão foi gravada, a gente vai disponibilizar posteriormente para vocês, né? Para todo mundo ter acesso. E falar que hoje foi nossa última sessão de 2025, né? Temos um ano cheio aí de 2026, né, com várias sessões, estamos planejando também um encontro presencial entre nós, né, então preparem-se, vamos verificar a melhor data possível, né, Deise, Carlos, para todo mundo estar presente, reunir a rede, né, a rede que virtual é muito bom, mas presencial é tão gostoso ver as pessoas também presencialmente, é muito gostoso reconhecê-las, né? Então, a gente está nesse planejamento e, sim, vamos ter um ano de 2026 bem cheio para a Teleodonto. Muito obrigada mais uma vez. Camila, vamos fazer um print aqui para a gente colocar lá no grupo? Vamos. Não sei se você consegue aí. Consigo sim. Eu tenho algumas pessoas que eu não vejo aqui. Olha, de câmera aberta... Posso mandar também. Câmera aberta só estamos nós. Nós seis, Nós três, Se alguém... ótimo, Maria Regina. Maria Regina. Que queira abrir a câmera. Bom, eu vou printar, então, nós. Abacaxi. Prontinho, gente. Ótimo. Gente, Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo, tenhamos um final de ano muito, muito, muito feliz com as famílias, com todos, e eu também estou aprendendo muito, muito feliz com esse grupo nosso, que 2026 a gente possa fortalecer mais, encontrar mais, construir mais pontes entre todos nós, viu? Com certeza. Obrigada, igualmente. Certo. Boas festas, gente. Obrigada. Gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Coloque lá no grupo nossa foto, Camila. Coloco agora. Beijos. Beijo, tchau.